A senhora está no Ministério Mudança de Vida há alguns anos, mas por muitos anos a senhora foi, eu posso dizer assim, escrava da depressão, da ansiedade, e por intermédio dos ensinamentos que a senhora tem aprendido dentro do Ministério Mudança de Vida, a senhora rompeu com isso e hoje liberta, não é isso? Isso mesmo, pastor, isso mesmo. Liberta para a honra e glória do Senhor. A senhora me contava agora em off que a senhora viveu por muitos anos e a senhora ainda, com uma conversa com a mãe da senhora, a senhora descobriu, por conta de um episódio que aconteceu na gestação da senhora, que a senhora, desde aquela época, a senhora veio desenvolvendo esse quadro de depressão. E como que foi isso? Olha, isso foi uma situação que foi vivida durante muitos anos, né? Era uma situação que ela ia passando, à medida que ia passando os anos e as decisões, as situações que a gente ia vivendo, ia piorando o quadro, né? E até que chegou um tempo que eu precisei, de fato, né, procurar o psiquiatra, me tratar por 2 anos, foi de 2002 a 2000, perdão, de 2000 a 2002, mas parei, tomar, falei, não vou mais tomar remédio, e aí segui a vida. Só que aí voltava, sempre voltou, né? E aí voltou, e aí chegou um tempo que eu falei, não vou mais tomar remédio, foi uma decisão minha. Falei, alguma coisa vai acontecer e eu vou me curar. Eu não vou mais tomar remédio, eu não aceito mais tomar remédio. A senhora me contou agora que a senhora foi de uma igreja por muitos anos, conheceu Cristo, teve um encontro com o Senhor, mas mesmo assim a senhora não conseguiu romper com esse quadro depressivo que era agressivo ao ponto da senhora dizer para mim agora que a senhora tinha ansiedade, tinha medo do domingo, tinha medo dos dias. Como que era isso? Só para essas pessoas verem a importância que a palavra tem, porque talvez muitas pessoas agora estejam vivendo essa realidade. E talvez foi dito a elas que não tem cura, que não tem jeito, que ela tem que se conformar. A senhora hoje é evidência de que quando Cristo entra na vida de uma pessoa, a palavra entra e vai limpando, descortinando todas aquelas mentiras, a libertação acontece. Como que a senhora vivia? Olha, eu não tinha paz, eu não conseguia fazer as coisas direito, eu não tinha aquela sensação de que parece que tudo acabou, que a vida perdeu o brilho, perdeu a cor, perdeu a luz, parece que nada tem graça, parece que está tudo em preto e branco. Era algo assim insuportável de não conseguir nem explicar, pastor. Mas foi uma decisão, como o senhor mesmo falou. Eu falei, eu não vou mais tomar remédio, é uma decisão, e eu sei que essa cura eu vou encontrar em Jesus. E foi a decisão que eu tomei. E foi fácil? Não foi fácil, porque todos os dias vinham as vozes, você não vai se curar, porque você nasceu assim, porque você é assim, porque você acha que você vai se curar sem tomar remédio? Sem tomar remédio, tem gente que toma remédio e não cura, e você vai se curar sem tomar remédio? Mas eu insisti. A senhora me contou também, na conversa que tivemos agora, que a senhora tem um ritual, que é assistir os cultos, que é colocar em prática a palavra. A senhora, por intermédio dos ensinamentos, né, do Ministério Mudança de Vida, a senhora foi se limpando, e a senhora conseguiu ter entendimento para tomar decisões e coragem que a senhora não tinha para viver resultados que a senhora vive hoje, não é isso? É isso mesmo. A decisão foi me aplicar, ser diligente e todos os dias buscar o Senhor. Através do quê? De oração, da primícia do dia. O que é a primícia do dia que eu entendo? Você levanta pela manhã, você já ora, eu assisto o primeiro culto do dia, porque é a minha primícia, eu estou lendo a Bíblia todos os dias e leio mesmo a quantidade de versículos que foi passado para a gente. Faço o propósito, não deixei de orar pelo meu propósito. Terminou o propósito, eu continuei. Então, isso foi um divisor de águas. Continuar fazendo tudo isso com mais força, como a bispa mesmo falou. Andar 1 milha a mais, como Josué fez, andou 1 milha a mais. Então, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero nesse ano andar 1 milha a mais, e foi o que aconteceu. Então, cultos, orações, jejum, leitura da Bíblia e obedecer ordens simples. Quais são as ordens simples? Quando o Espírito Santo falar ao nosso coração, a gente ouvir e já fazer. Né? O direcionamento de jejum, de oração, de fazer alguma coisa para o reino. Então, tudo isso é um diferencial que eu percebi que foi mudando muito a minha vida, não só a minha vida espiritual, que é o que eu busco em primeiro lugar, mas também a minha vida emocional, que foi curada, né? É importante, a senhora usou uma expressão agora, que é importante frisar, que é essa constância. Porque nesse processo de libertação, a senhora viveu desafios.
E a constância da senhora, a decisão diária, todos os dias, manter o ritual, essa postura espiritual foi decisivo, não foi isso? Exatamente. Como a bispa mesmo fala, a gente tem que ser continuista, tem que ser diligente. No comecinho a gente fala, eu faço essa semana, faço a segunda, faço a terceira, daqui a pouco vai caindo, caindo. Falei, dessa vez não mais. Então, desde janeiro, quando terminou o propósito, né, de conquistas, eu permaneci e estou nele até agora, quer dizer, já fazem 7 meses, né? E eu só tenho te dizer que eu só tenho alegria, só tenho vitória, só tenho conquistas, principalmente as espirituais, que é o que eu tenho buscado mais. A senhora me contou também que em um desses últimos propósitos que a senhora participou, Deus honrou a senhora com a realização de um carro, uma conquista. Foi mesmo, pastor. Na verdade, foi no propósito de 2018, que foi o primeiro que eu participei aqui na igreja. Foi tão lindo, foi algo como que o sonho de uma criança sendo realizada. Porque quando eu cheguei na igreja, os meus sonhos eram como de criança. E quando eu vi aquela oportunidade do propósito, eu fiz. E eu coloquei o carro, a quilometragem, o ano, a cor, o preço, como que eu queria comprar. Deus honrou, mas foi incrível. Eu consegui comprar. Terminou o propósito em agosto, setembro, outubro. Quando foi no comecinho de novembro, Deus falou, o carro é aquele. E eu fui lá e, de fato, 2 dias depois eu estava com o carro. Então, isso foi algo muito lindo para mim, que fortaleceu mais ainda a minha fé, né? Foi uma conquista material, né? Dentre as que eu conquistei, essa foi maravilhosa também. Abençoada. E eu fico grata, porque eu falo assim, tudo depende das nossas decisões. A decisão de ficar aqui no Ministério Mudança de Vida foi realmente um divisor de água, e a decisão de buscar a vida espiritual de uma forma diferente, como eu nunca, né, tinha buscado, também foi realmente mudança de vida para mim. Então, o que eu falo? O Ministério Mudança de Vida foi, de fato, mudança de vida para mim. Minha vida mudou em tantos aspectos. Se eu fosse falar, eu acho que a gente ia ficar um tempão aqui, das coisas pequenas, das coisas grandes, mas, com certeza, foi algo maravilhoso na minha vida. A senhora literalmente pode dizer que essa situação é o sonho de uma vida, porque uma vida inteira a senhora viveu sofrendo com isso e liberta. Então foi o sonho de uma vida. Exatamente, a bispa ela falou justamente no último culto, né, que nós viveríamos os sonhos de uma vida. E quando eu me dei conta que eu já estava curada da depressão, falei, eu estou vivendo os sonhos de uma vida, né? Além dos outros que eu vou viver e vou testemunhar, mas eu digo, eu vivo hoje os sonhos de uma vida. E isso é maravilhoso, porque eu acho que foi a maior conquista que eu tive até hoje, independente das que virão. Essa foi a maior conquista que eu teve, é a cura da depressão. E eu tenho certeza que quem acreditar vai viver também da mesma forma. Feliz. Feliz e liberta. Não tem coisa mais maravilhosa do que essa liberdade interna. Não tem liberdade maior do que essa liberdade interna, né? Cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, cheia do Espírito Santo, com certeza.